Turma, boa tarde novamente, né? Agora iniciando a segunda parte dessa aula. Bom, na primeira parte, nós vimos como que se dá o disparo do potencial de ação, né? Como ele se inicia, como é o disparo, como ocorre a condução desse potencial de ação pelo neurônio. E agora, nessa segunda parte, nós vamos ver o produto final, entre aspas, desse potencial de ação. Ou seja, quando o neurônio emite um sinal, né, conduz um sinal elétrico, ele converte sinal elétrico em sinal químico ou até mesmo passa esse sinal elétrico para um outro neurônio. Então, essa comunicação entre neurônios que se dá a partir da condução do potencial é denominado de sinapse, tá? Então, sinapse, ela é, na verdade, uma região em que ocorre a conexão anatômica entre dois neurônios. Então, vamos entender mais detalhes. Olha só nessa imagem. Nós vemos aqui dois neurônios, um em cima e outro embaixo, comunicando, né? Então, eles estão extremamente próximos um do outro e aqui tem uma comunicação entre eles. Então, aqui foi gerado um sinal elétrico que foi traduzido como um sinal químico e esse sinal químico vai atuar aqui na outra célula. Quando a gente pensa em sinapse, nós temos algumas estruturas anatômicas para compreender a função, né, e os processos. Então, aqui nós temos uma sinapse em que nós, primeiramente, temos um axônio pré-sináptico que vai conduzir o sinal e transferir esse sinal para outra célula, para outro neurônio. E o neurônio que recebe o sinal do neurônio pré-sináptico é denominado de pós-sináptico. Aí, quando a gente amplia essa imagem, nós vemos que entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico, nós temos uma fenda sináptica, que é esse espaço entre um neurônio e outro, tá? É um espaço extracelular. Então, a sinapse é a continuidade elétrica entre as células por sinais químicos ou elétricos. E aí nós temos, então, a primeira classificação, né, de sinapse, que são sinapses químicas ou sinapses elétricas. As sinapses, vou começar pelas elétricas aqui, elas se dão por meio de corrente elétrica disseminada por junções comunicantes. Ou seja, ambas as células que estão promovendo a sinapse, elas estão se comunicando por essas junções comunicantes, que lembram lá das primeiras aulas que a gente falou sobre junções comunicantes, que são proteínas na membrana que promovem uma ponte, né, promovem um conexo entre uma célula e outra e faz com que ocorra, permita a passagem iônica e também a passagem de algumas substâncias químicas que é essa troca de comunicação, essa comunicação entre uma célula e outra. Esse tipo de sinapse ocorre no sistema nervoso central, músculo cardíaco e liso e algumas células não excitáveis que utilizam a mudança do potencial elétrico como um sinal mesmo, né? Ocorre então por elas ocorrer por junções comunicantes, a distância entre uma célula e outra se dá por 3 nanômetros, é uma distância bem menor do que comparado à sinapse química. Então, a sinapse elétrica é essa transferência da corrente elétrica por meio das junções comunicantes, enquanto que as sinapses químicas, que é a que ocorre na maioria das sinapses do sistema nervoso, ela é o sinal elétrico convertido em sinal químico, ou seja, o potencial de ação é disparado no neurônio pré-sináptico. Esse sinal elétrico ele é entendido pela célula como um sinal para secreção de uma molécula sinalizadora, uma molécula química sinalizadora. Essa molécula ela vai atuar na célula pós-sináptica ou no neurônio pós-sináptico por meio de
ativação de um receptor dessa célula. Então, como ela não é essa conexão entre junções comunicantes, ela tem uma distância entre uma célula e outra. Então, quando nós temos sinapse neuronal, é 30 nanômetros, enquanto que é uma neuromuscular, ou seja, uma sinapse entre um neurônio e uma fibra muscular é maior ainda, de 50 nanômetros. Bom, então olha só aqui a sinapse elétrica. Nós temos duas células e nós temos as junções comunicantes, né, que é formada por proteínas conexinas, que é uma conexina paralela à outra, uma em cada membrana de cada célula, formando um conexon, que é essa ponte aqui direta entre uma célula e outra, quando as conexinas estão com os poros abertos, né? E aí elas permitem a passagem de pequenos íons e moléculas. Então, por exemplo, se nessa primeira célula ocorreu a despolarização, essa corrente iônica vai se difundir pela célula, podendo chegar até as junções comunicantes e serem transferidas para outra célula, provocando assim então a despolarização dessa próxima célula. Então, é um tipo de sinapse muito mais rápida do que a sinapse química, que é necessário a condução do sinal elétrico, a secreção da substância química e a ativação do receptor. Mas a grande maioria do tipo de sinapse que ocorre no sistema nervoso é a sinapse química, né, que é a conversão do sinal elétrico em químico. Então, como que ocorre, gente? Primeiramente, nós temos o neurônio aqui, né, pré-sináptico e o pós-sináptico. Bom, quando ocorre despolarização do neurônio pré-sináptico, ou seja, nós tivemos o início de um potencial graduado que, quando chegou na zona de disparo, chegou dentro ali dentro do limiar de disparo, que é menos 55. Ultrapassou o limiar de disparo, promoveu o disparo do potencial de ação. Lembrando, né, que a partir do momento que o potencial de ação é disparado na zona de potencial, na zona de disparo, ele é conduzido na mesma intensidade até a terminação nervosa, até o final do neurônio. Quando essa onda de despolarização chega nessa fração aqui do neurônio, nessa região do neurônio, ocorre abertura de canais de cálcio que são voltagem dependentes. Então, eles se abrem quando ocorre despolarização da membrana. Como nós temos maior quantidade de cálcio fora da célula do que dentro, a partir do momento que esses canais de cálcio estão abertos, ocorre então entrada de cálcio para dentro da célula. Então, esse cálcio, ele se liga a algumas proteínas sensíveis ao cálcio que vai provocar a exocitose das substâncias químicas. Então, essas substâncias químicas, né, como a gente já viu, que são denominadas de neurotransmissores, na maioria das vezes, eles estão empacotados e armazenados em vesículas. Ou seja, o neurônio, lá no corpo celular, sintetiza essa substância, essa molécula, e é empacotada em vesículas. Essas vesículas são carreadas por meio do citoesqueleto até o terminal nervoso, até o final aqui do neurônio. E essas vesículas ficam lá armazenadas até que haja o sinal. O sinal para a exocitose é a entrada de cálcio, que se dá devido à abertura de canais de cálcio voltagem dependentes, que só se abrem quando a gente tem despolarização. Então, houve despolarização aqui e condução elétrica do sinal, canais de cálcio se abriram, provocaram entrada de cálcio, que foi para dentro da célula a favor do seu gradiente de concentração, a favor do seu gradiente eletroquímico, que, por sua vez, favoreceu a exocitose
dessas vesículas contendo neurotransmissores. Esses neurotransmissores se difundirão pela fenda sináptica e vão se ligar a receptores da membrana da célula pós-sináptica, tá? E aí, a partir do momento que ela se liga no receptor, ocorre então a ativação da célula pós-sináptica. Bom, pode ser, gente, uma resposta rápida se esse receptor for do tipo que provoca alteração elétrica na célula, ou pode ser uma resposta lenta se esse receptor for do tipo que ativa alguma via de sistema de segundo mensageiro. Tá? Então, aqui retomando nessa imagem, ela é bem legal porque mostra passo a passo de como acontece. Então, moléculas de neurotransmissor são sintetizadas e empacotadas em vesículas. 2. Um potencial de ação chega no terminal pré-sináptico. 3. Canais dependentes de voltagem para cálcio abrem e cálcio entra. 4. O aumento do cálcio promove a fusão das vesículas sinápticas com a membrana pré-sináptica. 5. Moléculas de neurotransmissores se difundem através da fenda sináptica e se ligam a receptores específicos das células pós-sinápticas. A ligação aos receptores ativa a célula pós-sináptica. Depois, gente, que ocorre a ativação, esse neurotransmissor, ele sofre degradação ainda na fenda sináptica e pode ser recaptado para o neurônio para ser reciclado. Tá? Então, aqui no 7, o neurotransmissor é quebrado, recaptado por célula pré-sináptica ou células que se difundem para fora da sinapse, como, por exemplo, algumas células da glia que estão ali, ó, captando, entre aspas, as sujeiras que ficam ali nas sinapses. Tá? Então, a célula pós-sináptica, ela precisa responder a esse sinal, mas ela precisa cessar a resposta em um momento, para não ficar constantemente excitada. Então, para que ela cesse essa resposta, esse neurotransmissor, ele é clivado, ele é degradado e é recaptado por outra célula. E aí, quando ele é recaptado, degradado e recaptado, nós temos que a célula pós-sináptica aqui retorna ao seu estado de origem. Aí nós temos uma questão aqui, ó. Em um experimento in vitro com neurônios, o pesquisador esqueceu de colocar no meio aquoso contendo apenas cloreto de sódio e cloreto de potássio. Ao estimular o neurônio, o pesquisador percebeu que não havia secreção de neurotransmissor. O que você acha que aconteceu? Aqui esqueci, gente. Ele esqueceu de colocar cálcio no meio aquoso, que já tinha cloreto de sódio e cloreto de potássio. Tá? Então, ele estimulou e ele percebeu que não havia secreção de neurotransmissor. Por que vocês acham isso? Provavelmente aqui é por causa da falta de cálcio, mas eu quero que vocês expliquem por que a falta de cálcio impede que esse neurotransmissor seja secretado. Em algumas aulas eu cheguei a citar que algumas substâncias neurócrinas, ou seja, moléculas químicas que atuam como sinalização, elas podem atuar de maneira que elas sejam classificadas como neurotransmissores, como neuromoduladores ou como neuroendócrinos, neurohormônio, como neurohormônio. O neurotransmissor é aquela substância que é secretada pelo neurônio pré-sináptico e atua ali na membrana sináptica do neurônio pós-sináptico. Então, precisa de uma sinapse ali para o neurotransmissor sinalizar. Neuromoduladores, eles podem atuar na sinapse ou em regiões que não são sinápticas. E, normalmente, eles têm ação e resposta mais lenta do que comparado com neurotransmissores. E nossos neurohormônios, eles são sintetizados e secretados por um hormônio, porém, eles não atuam na fenda sináptica, Eles não são difundidos na fenda sináptica, e sim
caem na corrente sanguínea, onde são difundidos e podem atuar em outras células-alvo. Dentro dessas substâncias neurócrinas, nós também podemos classificá-las quanto à sua estrutura química, né? Quanto à sua composição química. Então, nós temos 7 classes principais, que são acetilcolina, nós vamos ver mais para frente, as aminas, gases como óxido nítrico, monóxido de carbono e sulfeto de hidrogênio, que podem atuar também como neurotransmissores, lipídios. Então, alguns eicosanoides, eles podem atuar ligando-se a receptores do tipo canabinoides no sistema nervoso central. Então, nós temos 2 tipos de receptores desses canabinoides, né? O CB1, que fica no encéfalo, e o CB2 nas células imunitárias, que respondem a esses eicosanoides, né? Nós temos também as purinas, como o trifosfato de adenosina, que é o ATP, e o monofosfato de adenosina, que é o AMP. Essas purinas, elas são ligantes de receptores que são denominados de receptores purinérgicos, e eles estão presentes no sistema nervoso central e em alguns tecidos excitáveis, como, por exemplo, o coração. Tá? Existem também a classe de aminoácidos e a classe de peptídeos. Bom, a classe da acetilcolina, ela é uma classe de uma única molécula, tá? Ela está enquadrada aqui sozinha, e ela é, na verdade, a junção entre uma molécula de acetil-CoA, que é produzido no metabolismo da mitocôndria, e em conjunto com a colina. A colina, gente, ela é uma molécula que ela é derivada de fosfolipídios de membrana. Então, quando tem, né, quando a enzima aqui, que é a acetilcolina sintetase, ela faz reagir a acetil-CoA com a colina, a gente tem a formação de acetilcolina. E essa reação ocorre dentro do terminal, dentro do neurônio. A acetilcolina, então, é engolfada, né? Ela é armazenada na vesícula sináptica, e quando a gente tem aqui um sinal elétrico, ou seja, uma despolarização que provoca a entrada de cálcio, essa vesícula é exocitada com aquele mesmo mecanismo que nós vimos anteriormente. Então, a acetilcolina é liberada na fenda sináptica, se liga a um receptor. Os receptores que respondem à acetilcolina são denominados de colinérgicos, tá? Então, neurônios que sintetizam e secretam acetilcolina são denominados de neurônios colinérgicos, e receptores que respondem à acetilcolina são receptores colinérgicos. Nós temos tipos diferentes de receptores colinérgicos que têm respostas diferentes, que atuam, na verdade, diferentemente um do outro, nós vamos ver mais posteriormente. Bom, então, a partir do momento que a acetilcolina se liga ao seu receptor, ocorre a resposta aqui no neurônio pós-sináptico. Logo após, uma enzima denominada de acetilcolinesterase, que está presente na fenda sináptica, ela cliva a acetilcolina, liberando acetil-CoA e a colina, né? Acetato e colina. A colina pode ser recaptada pelo neurônio pré-sináptico para ser reutilizada aqui, formando novas moléculas de acetilcolina. A acetilcolina, ela é extremamente importante e ela é um dos principais neurotransmissores que existem no sistema nervoso, mas principalmente no sistema nervoso periférico. Então, neurônios que secretam acetilcolina e receptores que têm acetilcolina como ligante são denominados de colinérgicos. Bom, já as aminas, elas são
substâncias neurócrinas que são derivados de um único aminoácido. Nós temos aminas que são derivadas de tirosina, a amina que é derivada de triptofano e de histidina. Derivado da tirosina, nós temos a norepinefrina e a epinefrina, que a gente também pode conhecer como noradrenalina e adrenalina, que talvez seja o nome mais conhecido, né? E a dopamina. Os neurônios e receptores os neurônios que secretam noradrenalina e adrenalina e os receptores que respondem a essas moléculas são denominados de receptores e neurônios adrenérgicos, tá? Primeiramente, os cientistas achavam que os neurônios secretavam apenas adrenalina, não sabiam que a norepinefrina existia, por isso que o nome é neurônio adrenérgico e receptor adrenérgico. Mesmo que a nomenclatura tenha mudado atualmente da molécula, né, os receptores dos neurônios continuam com essa nomenclatura antiga. A norepinefrina ela é o principal neurotransmissor da subdivisão do sistema nervoso periférico autonômico, que é o sistema nervoso simpático. Então, ela tem uma grande função ali no sistema nervoso simpático. Enquanto que a epinefrina, ela atua como um neurohormônio. Ela é estimulada lá a ser secretada na adrenal e pode atuar em diversos tecidos diferentes. O triptofano, ele pode gerar a serotonina, que também é um neurotransmissor, mas também pode atuar como um hormônio, e a histidina, que é transformada em histamina. Todas essas aminas são ativas no sistema nervoso central. Bom, e aí nós chegamos aqui nos neurotransmissores e nas substâncias neuroendócrinas derivadas de que são, na verdade, né, não são nem derivadas, que são aminoácidos. Então, nós temos o glutamato, que é um aminoácido que pode atuar como neurotransmissor. Ele, na verdade, ele é considerado um neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. O aspartato, que também é um aminoácido, ele é considerado um neurotransmissor excitatório de regiões específicas do encéfalo, enquanto que GABA e glicina possuem efeito inibitório. O GABA, que o nome extenso do GABA é ácido aminobutírico. Então, esse ácido aminobutírico, né, o GABA, ele tem efeito inibitório no encéfalo, enquanto que a glicina tem efeito inibitório principal na medula espinal, né? Ambos no sistema nervoso central. Tá? Bom, e os peptídeos, eles são moléculas neurócrinas que são peptídeos, né? Então, lembrando que peptídeos é uma cadeia pequena de aminoácidos unidos um ao outro, tá? Então, é de 0 a 8 aminoácidos, se eu não me engano, que são considerados peptídeos. Então, nós temos a substância P, ela é envolvida em algumas vias da dor, então ela sinaliza dor. Você temos substâncias opioides, como as encefalinas e as endorfinas, que estão responsáveis aqui na analgesia, que na verdade é o alívio da dor, né? Então, eles podem atuar na analgesia, os opioides. Temos hormônios que também podem atuar como neurotransmissores, como a colicistoquinina, que é a CCK, nós vamos ver muito ela quando formos estudar o sistema digestório. A vasopressina, que também pode atuar como um hormônio, também como um neurotransmissor. Nós veremos também bastante esse hormônio quando falarmos de sistema renal e também de regulação da pressão arterial. E o peptídeo atrial natriurético, que é secretado pelo coração, mas também pode atuar como um neurotransmissor. Agora que vocês já conhecem as substâncias neurócrinas, né, os neurotransmissores, vamos falar um pouquinho sobre os receptores em que esses neurotransmissores se ligam. Bom, nós temos que neurotransmissores ligam-se a dois tipos de receptores. Os receptores que são do tipo canais controlados por ligantes e os receptores acoplados à proteína G.
né? Ambos a gente já estudou, então vocês sabem mais ou menos o geral como funciona. Nós temos então, né, receptores colinérgicos que respondem à acetilcolina, adrenérgicos que respondem à norepinefrina e à epinefrina, e dopaminérgicos que respondem à dopamina. Temos também serotonérgicos, né? Então eles podem ser nominados a partir do ligante que o ativa. Bom, os receptores colinérgicos, nós temos dois subtipos, que é o nicotínico e o muscarínico. Esses nomes se dão pelo fato de que existem agonistas exógenos, ou seja, substâncias exógenas que podem se ligar a esses receptores. Então, o nicotínico, ele pode responder à nicotina, que é aquela substância que contém no cigarro, né? E o muscarínico responde a uma toxina de um fungo, que é denominada de muscarina. Então, o receptor nicotínico ele está presente no músculo esquelético, na subdivisão do sistema nervoso autônomo parasimpática e no sistema nervoso central. Esses receptores nicotínicos ele é do tipo de canal de íons monovalente controlado por ligante, ou seja, eles, quando a acetilcolina se liga, eles permitem a passagem de sódio e potássio. Porém, gente, aqui vale ressaltar que, apesar do potássio poder passar por esses canais, a quantidade de sódio que entra na célula é maior do que a quantidade que sai de potássio por esses canais. Então, quando ocorre a ativação desses canais, existe uma entrada líquida de cargas positivas, fazendo com que a célula se despolarize, tá? Então, canais nicotínicos promovem a despolarização da célula quando a acetilcolina se liga a esse receptor, né? E os canais muscarínicos, eles estão presentes no sistema nervoso central e no sistema nervoso autônomo parasimpático, e eles são o tipo de receptores metabotrópicos, ou seja, eles são acoplados à proteína G e ativam os sistemas de segundo mensageiro. Agora, existem diversos tipos de receptores muscarínicos que vão ativar vias diferentes, ou seja, todos são acoplados à proteína G, mas cada subtipo de receptor muscarínico, né, então tem o M1, o M2, o M3, o M4 e o M5 até hoje, que são os descobertos até o momento, eles são acoplados à proteína G, porém cada um ele ativa vias diferentes, né? Tem um que vai ativar a via da adenilato ciclase, outros que pode ativar a fosfolipase C e assim por diante. Aí a gente retoma aquela aula de receptores em que nós vemos receptores acoplados à proteína G que podem ativar diversas outras enzimas amplificadoras ali, tá? E isso vai alterar a resposta. Então, dependendo do subtipo desse receptor, podemos ter diferentes tipos de resposta na célula a partir da ligação da acetilcolina. Então, olha só, essa imagem aqui. Nós temos o receptor ionotrópico, que aqui nesse caso é o receptor nicotínico. Então, a gente teve despolarização do neurônio pré-sináptico, exocitose das vesículas de acetilcolina. A acetilcolina se difunde nas fendas sinápticas e ela se liga ao receptor nicotínico aqui. A partir do momento que ela se liga ao receptor nicotínico, a gente tem entrada maior de sódio do que saída de potássio, fazendo com que esse neurônio pós-sináptico, se despolarize e ocorra excitação aqui do potencial de ação. Nesse caso aqui, eles estão falando do músculo, tá? Mas poderia ser um outro neurônio aqui também. Bom, agora, o metabotrópico, gente, é diferente do nicotínico porque
ele é aquele acoplado à proteína G, né? Então, aqui é o muscarínico. Então, como que o muscarínico atua? A gente tem aqui secreção de acetilcolina, igual ocorreu aqui no exemplo anterior, porém, nessa célula específica, na célula pós-sináptica, nós temos presença de outro receptor, que é o receptor muscarínico, que quando o receptor da quando a acetilcolina desliga esse receptor, ele vai ativar a proteína G. A ativação da proteína G vai ativar, nesse caso aqui, nesse subtipo dessa proteína G, vai ativar o influxo do canal retificador de potássio e vai promover a hiperpolarização. Por quê? Porque esse receptor vai ativar esse canal de potássio, tá? Esse é o receptor acoplado à proteína G que ativa a adenilato ciclase e via AMP cíclico vai promover a ativação desse canal de potássio, favorecendo o efluxo desse potássio e hiperpolarizando a célula, diminuindo assim a excitabilidade dessa célula. Tá? Então, vejam bem, nós temos o mesmo ligante, acetilcolina, atuando de forma diferente. Um a gente tem a despolarização e o outro a hiperpolarização, porque são receptores diferentes, tá? Que atuam de maneira diferente na célula. Bom, agora, pensando nos receptores adrenérgicos, que são aqueles que respondem à adrenalina e noradrenalina, nós temos dois subtipos principais, que é o beta e o alfa. Ambos são receptores metabotrópicos do tipo que são acoplados à proteína G. E assim como o muscarínico, o adrenérgico também tem vários subtipos de beta e alfa. Então, temos beta 1, 2, 3, alfa 1, 2. E cada um vai desempenhar uma resposta na célula a partir do subtipo, né, de proteína G que é. Se é uma proteína G estimulatória, se é uma proteína G inibitória, ou é a GQ, né, que ativa a fosfolipase C. Então, vai depender aqui de como de que tipo, né, subtipo que é esse receptor. Agora, os receptores glutamatérgicos são aqueles receptores que respondem ao glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. Dos receptores glutamatérgicos, nós temos três tipos. Na verdade, dois tipos, né, que é o ionotrópico e o metabotrópico. E dentro dos ionotrópicos, nós temos os receptores AMPA e os receptores NMDA, que atuam de forma diferente. Então, o AMPA, ele é um canal para cátion monovalente e ele é muito semelhante com o receptor nicotínico, ou seja, a partir do momento que o glutamato se liga no receptor AMPA, ele promove a abertura de canais de cátion monovalente que vai permitir entrada de sódio e saída de potássio. Porém, a entrada de sódio excede a saída de potássio, então faz com que a célula se despolarize, tá? Então, quando o glutamato se liga no AMPA, a célula se despolariza por entrada de sódio. Agora, o receptor NMDA, ele difere um pouco, tá? Ele também provoca despolarização, mas é de uma forma diferente. Por quê? Ele funciona de uma forma diferente. Porque ele permite não só a entrada de sódio e potássio, a passagem, né? Não só a passagem de sódio e potássio, como também a passagem de cálcio. Só que a entrada de cargas positivas são maiores do que a entrada de cargas a saída de carga positiva. Porém, além da ligação com o glutamato, esse canal precisa de uma despolarização prévia para ser ativado. Por quê? Porque esse canal possui um íon magnésio que bloqueia a passagem desses íons. Então, quando a gente tem a ligação do glutamato no receptor NMDA, o portão desse receptor se abre, mas o magnésio está lá no meio impedindo a passagem desses íons. Quando a célula é despolarizada, o magnésio perde afinidade a esse canal e sai
desbloqueando, e aí assim nós temos a passagem dos íons. Então, além da ligação do glutamato, o receptor NMDA necessita de uma despolarização prévia para poder desbloqueá-lo, tá? Para o magnésio sair ali daquele canal. Agora, o receptor glutamatérgico metabotrópico, ele é acoplado à proteína G, tá? Então, ele ativa o sistema de segundo mensageiro. Uma vez que o neurotransmissor se liga ao receptor da célula pós-sináptica, a gente tem uma resposta pós-sináptica sendo promovida. Essa resposta, a depender do tipo de receptor, como vocês viram, pode ser uma resposta rápida ou uma resposta lenta. A resposta rápida é mediada por um receptor do tipo canal estimulado por ligante. Por quê? Porque a partir do momento que o neurotransmissor se liga nesse receptor, como ele é canal, né, ele se abre em resposta a esse ligante, e aí nós temos o desencadeamento de alteração na permeabilidade a íons, e isso pode alterar o potencial de membrana. Pensando nesse tipo de resposta, nós podemos ter, como nós vimos, entrada de sódio despolarizando a célula, e aí nós temos estímulo de um potencial de ação, estímulo do neurônio, ou nós podemos ter aumento da permeabilidade ao potássio, hiperpolarizando a célula e tornando ela menos excitável. Quando a resposta é despolarização da célula, ou seja, né, quando tem disparo do potencial de ação, nós falamos que é um potencial pós-sináptico excitatório, ou seja, PEPS, tá? Então, quando ocorre um PEPS, quer dizer que o neurônio foi excitado. Agora, quando o ligante promove a hiperpolarização da célula, isso é denominado de potencial pós-sináptico inibitório, ou somente PIPs, tá? Então, PEPs é quando o ligante se liga na célula excitada na célula pós-sináptica, na célula pós-sináptica e promove o disparo de um potencial de ação, então excita a célula. E o PIPs é quando o ligante se liga na célula e inibe por hiperpolarização. E a resposta lenta, ela se dá mediada por receptores do tipo proteína G, acoplado à proteína G, tá? Porque altera a atividade de moléculas de proteínas intracelulares e promove aumento, né, da concentração de moléculas que agem como segundos mensageiros, e elas podem, por exemplo, promover a abertura de canais. Então, é uma resposta mais lenta, porque precisa primeiro produzir esses segundos mensageiros para eles atuarem na célula. Então, aqui nós temos um resumão, né, de tudo, que mostra pra gente os tipos de respostas, né, pós-sináptica. Então, aqui a gente tem um neurônio pré-sináptico, em que houve o disparo do potencial de ação, e isso despolarizou a membrana, promovendo a entrada de cálcio, e o cálcio fez com que as vesículas de neurotransmissores armazenados fossem exocitadas e o neurotransmissor liberado aqui na fenda sináptica. Esse neurotransmissor, então, se difunde na célula e vai se ligar ao receptor. Se difunde na célula não, perdão, se difunde na sinapse, aqui na fenda sináptica, e se liga ao seu receptor. Na célula pós-sináptica, nós podemos ter diversos tipos de receptores, né, que vão mediar as diferentes respostas. Então, esse receptor, né, essa célula pode ter um receptor do tipo canal iônico controlado por ligante, onde o neurotransmissor se liga, e isso faz com que esse canal se abra, né? Então, uma vez canais iônicos abertos, a gente pode ter maior passagem de sódio para dentro da célula e nós termos um PEPs, né, uma despolarização excitatória, ou esses canais iônicos podem permitir a passagem de potássio para fora da célula ou até mesmo cloreto para dentro da célula que tem carga negativa. Isso resultaria em um PIPs, ou seja,
numa hiperpolarização da célula que inibiria, né? Então, num potencial inibitório aqui. Bom, nós poderíamos ter também ativação de receptores metabotrópicos, que são receptores acoplados à proteína G, que nós vamos ter diversos, né? Mas ela vai ativar aqui um segundo mensageiro, e aqui poderia ser qualquer um, dependendo do subtipo da proteína G. E esse segundo mensageiro pode alterar a abertura de canais iônicos, e isso pode, então, alterar o potencial de membrana. Ou pode também desencadear aqui na modificação de proteínas existentes, que regula a síntese de... modifica, né, proteínas existentes, ou pode regular a síntese de novas proteínas, desencadeando numa resposta intracelular, que seria importante aqui para a manutenção da célula. Bom, é muito importante que depois que o neurotransmissor se ligue no seu receptor e desencadeie a resposta, que a célula seja capaz de cessar esse estímulo. Né? Como eu havia dito para vocês, para cessar esse estímulo, o neurotransmissor precisa se desligar do seu receptor para que cesse o estímulo. Né? A célula pode, então, o neurotransmissor pode apenas se desligar do receptor, ou pode vir uma enzima e degradar esse receptor, como é o caso da acetilcolina. Lembra que a acetilcolinesterase é uma enzima que degrada a acetilcolina, e a colina ela pode ser recaptada, como é aqui esse exemplo, né? Ou também nós podemos, esse neurotransmissor pode cair na corrente sanguínea, ou também pode ser captado pela célula da glia aqui, que pode degradar esse neurotransmissor. E aí a gente tem a inativação do neurotransmissor, né? Então, os exemplos que nós temos, né? A acetilcolina, então, ela pode ser degradada pela enzima acetilcolinesterase na fenda sináptica, e a colina reaproveitada por recaptação aqui do receptor. Nós temos também a noradrenalina, que ela não é degradada na fenda sináptica como a acetilcolina, mas ela pode ser recaptada pelo neurônio pré-sináptico e reempacotada em vesículas, ou ela pode ser degradada nos lisossomos pela enzima denominada de monoaminooxidase, né? Para os íntimos MAO. Então, a MAO degrada a noradrenalina, né? E a acetilcolinesterase degrada a acetilcolina na fenda sináptica. E a MAO dentro do neurônio pré-sináptico. Bom, uma pergunta. Uma das classes de antidepressivos são inibidores seletivos da recaptação de serotonina. O que eles fazem com a atividade da serotonina na sinapse? Vamos pensar, aqui eu quero que vocês pensem e comparem com a acetilcolina. Lembra que a acetilcolina, ela é recaptada, né? A colina é recaptada pelo neurônio pré-sináptico, a noradrenalina também é recaptada. Então, o que aconteceria se algum neurotransmissor, por exemplo, aqui eu dei o exemplo da serotonina, mas o que aconteceria se esse neurotransmissor não fosse recaptado, né? Então, um inibidor quer dizer que vai inibir a recaptação de serotonina. Então, o que aconteceria lá na fenda sináptica? E aí, o que aconteceria com a resposta pós-sináptica? Pensem aí nas consequências. Nem sempre um neurônio se comunica apenas com um neurônio. Nós temos no sistema nervoso uma rede de integração entre os neurônios, né? Então, existe uma integração da transferência da informação neural. E aí, nesse sentido, nós temos dois tipos de via. A via divergente, em que um neurônio pré-sináptico se ramifica, né? E seus colaterais fazem sinapse com outros neurônios, ou seja, um único neurônio consegue se comunicar com vários neurônios, como
como a gente está vendo aqui nessa imagem. Então, a via se diverge, inicia-se com um se comunicando e, ao final, nós temos vários outros neurônios recebendo sinapse, tá? Então, um neurônio ele se ramifica em colaterais. Colaterais é a ramificação de um axônio que termina em várias terminações nervosas, tá? Então, aqui, ó, esse primeiro se ramificou em 3 colaterais, que fez sinapse com 3 neurônios e assim por diante. Nós temos o contrário, né, que é a via convergente, onde muitos neurônios pré-sinápticos fornecem sinais de entrada para influenciar um número menor de neurônios pós-sinápticos. Então, olha só, a gente tem vários neurônios chegando em um neurônio só, pelos vários dendritos que esse neurônio tem no corpo celular. Aqui a gente tem uma imagem de uma via convergente, aqui ó, várias terminações nervosas fazendo sinapses, que é esse azulzinho, com os dendritos aqui desse corpo celular. Tá? Então, nós temos aqui os dendritos e as terminações nervosas. Então, várias sinapses ocorrendo em um único neurônio, né? Uma via convergente. Aqui só para mostrar para vocês, isso aqui é uma técnica que é denominada de fluorescência. E aqui está marcado um neurônio, está vendo essas ramificações? Várias, né? Milhares de ramificações dendríticas, e cada uma delas pode receber uma sinapse aqui, fazer sinapse com vários neurônios, então demonstrando a possibilidade de uma via convergente. Nesse contexto de vias convergentes e divergentes, nós temos que pensar então que um único neurônio recebe informações de vários lados, né? E como que é integrado então essa informação? Bom, nós temos diversos tipos de integração, que pode ser uma de PIPs, né, ou PEPs. Nós temos primeiramente aqui a somação espacial, onde os vários neurônios, as sinapses que estão ocorrendo, né, de vários neurônios pré-sinápticos, ou seja, tem vários neurônios pré-sinápticos fazendo sinapse com um neurônio pós-sináptico, e esses estímulos vão se somar. Então, quando a gente tem vários estímulos vindo de vários neurônios diferentes ao mesmo tempo, é denominado de somação espacial. Então, aqui nós temos o exemplo de 3 neurônios pré-sinápticos ativando, né, promovendo uma resposta aqui do tipo PEPs, ou seja, excitatória no neurônio pós-sináptico. Então, quando os 3 disparam, né, liberam o neurotransmissor junto, ao mesmo tempo, esse sinal vai se somar aqui no neurônio, somando então os potenciais graduados vindo de cada lado. Então, olha só, 3 neurônios excitatórios disparam, seus potenciais graduados separadamente estão abaixo do limiar. Então, se, por exemplo, apenas esse primeiro neurônio disparasse, né, o potencial graduado, chegaria na zona de disparo um potencial de membrana abaixo do limiar e o potencial de ação não seria disparado. Agora, se ocorre ativação dos 3 neurônios, esses potenciais graduados se somam e esse potencial graduado total chega na zona de disparo acima do limiar. E aí, a gente tem um sinal supralimiar para o potencial de ação ser gerado. Então, isso seria uma somação espacial. A somação espacial pode ser do tipo que inibe também. Por exemplo, aqui, né, que a gente tem a inibição pós-sináptica. Neste caso, nós temos neurônios excitatórios que promovem PEPs, PEPs, né, potenciais graduados excitatórios, e nós temos um neurônio inibitório que promove um PIPs, né, um potencial graduado aqui inibitório.
Se os três forem ativados ao mesmo tempo, a gente vai ter 2 estímulos excitatórios e um estímulo inibitório. E o estímulo inibitório iria se contrapor aos estímulos excitatórios, diminuindo assim o potencial graduado total. É como se subtraísse o potencial graduado. E aí pode chegar na zona de disparo com um estímulo sublimiar. E aí não ocorreria o disparo do potencial de ação. Então, isso é uma inibição pós-sináptica, quando a gente tem algum estímulo inibitório. Mesmo que haja estímulos excitatórios, o estímulo inibitório pode se contrapor. Nós temos, além da somação espacial, né, quando ocorre vários estímulos ao mesmo tempo, nós temos a somação temporal. Ela é diferente do espacial, porque aqui, na verdade, é o estímulo de apenas um neurônio. Então, olha só, nós temos aqui ó, um neurônio, né, pós-sináptico e o neurônio pré-sináptico e pós-sináptico. Quando ocorre 2 estímulos, como aqui, só que distantes um do outro, nós temos 2 estímulos, aqui 2 potenciais graduados, que geram um estímulo sublimiar, e aí a gente não tem o disparo do potencial de ação. Mas olha só, quando ocorre potenciais graduados do mesmo neurônio, muito próximos um do outro, como o A1 e o A2, eles acabam se somando no tempo, fazendo com que atinja o potencial limiar. Então, sem somação é quando os 2 potenciais graduados sublimiares não vão iniciar um potencial de ação, porque eles estão distantes um do outro do ponto de vista temporal. Agora, quando ocorre a somação temporal, quer dizer que 2 potenciais sublimiares atingem a zona de disparo em um curto período de tempo, fazendo com que eles se somem, gerando um potencial de ação. Tá? Então, a somação espacial é a somação de vários estímulos, né, de vários potenciais graduados estimulados por vários neurônios pré-sinápticos, enquanto que a somação temporal vem vários estímulos em um curto período de tempo de um mesmo neurônio pré-sináptico. Pessoal, a somação e também a somação temporal e espacial e também a inibição que nós vimos foram exemplos de integração pós-sináptica, mas a gente consegue também, né, os neurônios, né, a comunicação neuronal também pode ser integrada de forma pré-sináptica, onde a atividade a ser modulada é no neurônio pré-sináptico. Então, olha só, aqui nós temos que, então, a modulação pré-sináptica, né, pré-sináptica é quando um neurônio modulador, que pode ser inibitório ou estimulatório, termina no terminal axônio de uma célula pré-sináptica ou próximo dele, e seu PIPs ou PEPs, né, ou seja, seu potencial inibitório ou seu potencial excitatório, podem alterar o potencial de ação que alcança o terminal e gera uma modulação pré-sináptica. Então, aqui nós temos o exemplo, ó. Deixa eu pegar a luzinha aqui. Então, nós temos aqui um neurônio excitatório, certo? Que promoveu um PEPs nesse outro neurônio aqui, que ocorreu um disparo do potencial de ação, que sinalizou aqui, então, que promoveu a liberação de neurotransmissores que vão atuar aqui na célula pós-sináptica, né? Então, essas 3 aqui, ó, aqui a gente tá vendo um neurônio com 3 colaterais, tá vendo? E os 3 colaterais podem liberar substâncias químicas, né, neurócrinos aqui. E nós temos as 3 células-alvo fazendo sinapse com esses 3 colaterais. As 3 células têm um receptor. Então, aqui a gente vê, gente, olha só que legal, um neurônio que vai fazer a modulação pré-sináptica. Tá vendo que ao invés de ele fazer sinapse com o corpo celular que nos dendritos, ele faz na terminação nervosa. Então, ele modula aqui no finalzinho. Então, ele emite um PIPs, né? Diminui aqui, promove
libera substâncias que são inibitórias e vai impedir que esse terminal nervoso libere a substância neurócrina. Então, aqui nós temos uma regulação da atividade desse neurônio, onde apenas um foi inibido e os outros promoveram aqui a liberação do neurotransmissor. Então, um neurônio excitatório dispara, o potencial de ação é gerado, um neurônio inibitório dispara, bloqueando a liberação do neurotransmissor em uma sinapse apenas. Então, na inibição pré-sináptica, o neurônio modulatório faz sinapse em um colateral do neurônio pré-sináptico e seletivamente inibe o alvo. É diferente da modulação pós-sináptica, que é mais geral. Olha só, a gente tem aqui ó, a inibição pós-sináptica aqui, né, onde ele vai inibir o neurônio pós-sináptico. Então, nós temos um neurônio excitatório e um neurônio inibitório que vai, no final das contas, eles vão se somar e vai chegar na zona de disparo um estímulo sublimiar, impedindo que esse neurônio dispare o potencial de ação. E aí, ao invés de ser apenas um colateral sendo inibido, aqui nós temos os três. Então, na inibição pós-sináptica, todos os alvos do neurônio pós-sináptico serão igualmente inibidos, diferentemente daquele exemplo inicial, em que apenas um colateral é inibido quando a regulação, né, é pré-sináptica. Então, aqui, um neurônio excitatório e um inibitório pré-sináptico disparam. O sinal modulado do neurônio pós-sináptico está abaixo do limiar. Nenhum potencial de ação é iniciado na zona de disparo. Nenhuma resposta ocorre, porque se a gente não tem potencial de ação sendo disparado, não tem liberação das vesículas contendo neurotransmissor. E sem neurotransmissor ligando-se ao receptor, não tem resposta. Bom, aqui nós temos uma questão. Imagine um neurônio pós-sináptico que tem um potencial de repouso de menos 70 e um limiar de disparo de 55 mV. Em dado momento, ele recebe simultaneamente dois estímulos de neurônios pré-sinápticos excitatórios de mais 10 e mais 12 mV, e um estímulo de um neurônio pré-sináptico inibitório de menos 5. Esse neurônio vai disparar um potencial de ação. Aí aqui ó, nós temos que lembrar do princípio de somação espacial, ou seja, estímulos diferentes ao mesmo tempo. Tá? Então, quero saber se esses potenciais graduados vai atingir o limiar para disparar o potencial. Lembrando que ó, o potencial de repouso é menos 70 mV. Gente, os processos de facilitação e inibição, eles podem ser curtos e limitados na célula. Então, se a atividade sináptica persiste, podem ocorrer adaptações a longo prazo. Essas adaptações são processos no quais as atividades da sinapse esses processos de adaptação são processos no quais a atividade na sinapse muda sustentadamente a qualidade ou a quantidade das conexões sinápticas. E nós temos dois tipos, que são a potenciação de longa duração, ou LTP, que é a sigla em inglês de Long Term Potentiation, e nós temos também a depressão de longa duração, que é LTD, Long Term Depression. Então, na LTP, né, o elemento-chave desse tipo de modulação a longo prazo é o glutamato. Então, o glutamato na LTP, né, quando precisa aumentar a sua ativação, como que acontece? A gente tem aqui um axônio pré-sináptico que foi despolarizado e promoveu a liberação desse neurotransmissor, né, o glutamato. Nós já vimos que o glutamato pode atuar em dois tipos de receptores ionotrópicos diferentes, que é o AMPA e o NMDA.
O glutamato se liga no receptor NMDA, promovendo a abertura do seu portão de ativação e também se liga no AMPA, promovendo a abertura do canal. Nós temos aqui a entrada de sódio, que despolariza a célula e faz com que o íon magnésio saia do receptor, desbloqueando esse canal, e a gente tem então a entrada de cátions aqui. Um desses cátions é o cálcio, que entra na célula atuando como um segundo mensageiro. E o cálcio, gente, ele pode tornar a célula mais sensível ao glutamato, aumentando então a resposta ao glutamato. Então, seria um aumento da resposta ao glutamato a longo prazo. Além disso, o cálcio que entrou dentro da célula pode atuar como uma substância parácrina no axônio pré-sináptico, aumentando a liberação de glutamato. Então, além de aumentar o glutamato, além de aumentar a sua própria liberação, também aumenta a sua responsividade na célula pós-sináptica. Tá? Então, isso seria a potenciação de longa duração, ou seja, é um processo a longo prazo que ocorre e que aumenta a resposta àquele neurotransmissor. Então, novamente, vamos retomar. Potenciação de longa duração. O glutamato se liga nos canais AMPA e NMDA. A entrada resultante de sódio via canais AMPA despolariza a célula pós-sináptica. A despolarização ejeta o magnésio do receptor canal NMDA e abre o canal, que já está aqui ligado com o glutamato. O cálcio entra no citoplasma por canais NMDA. O cálcio ativa vias de segundo mensageiro e substâncias parácrinas da célula pós-sináptica aumenta a liberação do glutamato e também tem aumento da responsividade ao glutamato na célula pós-sináptica. Tá? Então, esse é um mecanismo de longa duração de potenciação. Agora, a depressão de longa duração, ela na verdade provoca o contrário, ela diminui a resposta a esse glutamato. Então, ele pode ser da seguinte forma: alterando o número de receptores pós-sinápticos ou alterando as isoformas das proteínas do receptor, diminuindo a sua responsividade àquele neurotransmissor. E isso faz com que a gente tenha redução aqui, ó. Para alterar o número de receptores, o receptor pode ser endocitado e a gente vai ter menores quantidades de receptores disponíveis para se ligarem com o glutamato. Gente, esse processo, sumiu aqui, deixa eu colocar. Esses processos de longa duração, tanto a potenciação quanto a depressão, eles são processos que estão envolvidos em processos de memória e aprendizado no cérebro. Então, para que ocorra isso, né, normalmente tem esses mecanismos de longa duração, de adaptação, né, com o glutamato envolvido. Bom, queridos alunos, então terminamos aqui a aula de hoje, tá, de potencial de ação, que na verdade, né, a gente falou mais de neurônios no geral. E também terminamos o módulo 1, tá? Então, o que vai cair no módulo, na avaliação do módulo 1, são as aulas até a aula 5, tá? Tanto a avaliação quanto o formulário vão cair questões referentes a essas aulas. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Essas são as referências que eu utilizei para essa aula, para parte 1 e parte 2, tá? Eu vou deixar também, logo depois dessa aula, um fórum de comentários. Eu gostaria que vocês participassem. Lá vocês podem deixar dúvidas que vocês tiveram durante todas essas aulas, vocês podem deixar comentários, sugestões para as próximas aulas, o que eu posso mudar para as próximas aulas, o que vocês acharam dificultoso, o que deve ser mudado, o que não deve ser. Se algum colega tiver alguma dúvida
e você souber responder, pode responder lá no fórum também. Eu vou acompanhar tudo e vou responder vocês, tá? Mas eu gostaria muito que vocês participassem. Então, muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.